Oi, gente! Eu sou a Bruna, agente de viagens aqui do Viajando com a Bru. E hoje eu vou contar para vocês como eu fiquei perdida no estacionamento da Disney no meu primeiro dia de parque. Se você está chegando agora, seja bem-vindo. Já se inscreva aí no nosso canal, é muito importante ter você aqui com a gente. E se você já passou por alguma situação inusitada na Disney, deixa lá nos comentários também para a gente conversar sobre isso. Antes de ser agente de viagens, eu trabalhava com estética, que não tem nada a ver com o ramo, e eu resolvi levar meus filhos para a Disney. Então fomos eu, meu marido, meus dois filhos, que na época tinham entre 5 e 6 anos. Chegando lá, a gente alugou um carro, né? Nós fomos sem guia, sem nada. Não tivemos muitas informações, né? Eu peguei informações aqui mesmo nesse canal, não nesse canal, mas no YouTube. Tirei várias informações de lá, mas a empolgação, a adrenalina ali, aquele literalmente cheguei na Disney, fez a gente cometer alguns erros que custaram algumas horas da nossa viagem aí. A gente sabe que a Disney é imensa e, obviamente, o estacionamento da Disney também é imenso. E lá em Orlando é muito comum vocês alugarem, a gente alugar aquela minivan, né, que é um carro maior. Eu estava com duas crianças, tinha que carregar carrinho. Então a gente alugou uma minivan de uma cor meio marrom. E aí fomos para a Disney, fomos quase os primeiros a chegar na Disney. A gente acordou muito cedo e fomos. Chegamos lá, descemos da minivan, entramos no trenzinho. Lá tem um trenzinho, né, que te leva até o parque, do estacionamento até o parque, que é até um caminho longo. Entramos naquele trenzinho e fomos curtir. Curtimos o dia todo. Quando foi umas 10h30 da noite, a gente falou assim, vamos embora, porque quando acabar o último show, é muito cheio, né? A gente vai demorar para sair, então vamos caminhando para a gente sair sem tumulto, sem muita gente, sem filas de carro e tal. A gente saiu umas 10h30 da noite, pegamos o trenzinho e fomos para o estacionamento. Quando a gente chegou no estacionamento, a gente falou assim, o carro tá ali. A gente chegou lá e nada do carro. A gente deu mais uma volta, a gente achou umas minivans iguais, tinha várias, mas aí a gente foi naquelas que parecia que estava no lugar que a gente deixou, né? Obviamente. A gente apertava o controlezinho do carro para ver se apitava e nada apitava. E aí a gente rodou, pediu informação, só que a gente não falava inglês e eles não davam informação. Eles só falavam, faziam com a mão assim e perguntaram o horário que eu cheguei, né? Me mostraram uma folha com o horário. Eu tentei entrar no trenzinho de volta para voltar para o parque para ver se eu conseguia informação lá e eles não deixavam. Foi assim meio estressante. E aí a gente conseguiu passar de um estacionamento para o outro. E para passar de um estacionamento para o outro, a pé tinha aquelas plaquinhas, cuidado, é alligator, né? Que é jacaré, aquela plaquinha com a carinha dele assim. Tinha umas pontezinhas que passavam os córregos e tinha uma matinha bem assustadora à noite. E eu passando com o carrinho com as duas crianças, a gente passando com medo, sem saber onde a gente estava. E nisso a gente rodou mais de 1 hora e não encontrava nada. Começou a passar um carro da segurança, e esse carro da segurança botava lanterna na gente. Eu tentava pedir ajuda, achei que ele fosse colocar a gente dentro do carro e levar a gente para algum lugar, mas não. Ele só ficava passando de carro e botando a lanterna, ele não oferecia carona, não oferecia ajuda. E aquilo foi me deixando mais nervosa ainda. Até que o meu marido falou assim, você vai ficar aqui, que eu vou sair para rodar, eu vou guardar onde você tá, você vai ficar aqui com as duas crianças. E eu fui vendo aquele estacionamento imenso esvaziar, e eu comecei a chorar. E comecei a lembrar, falei, meu Deus, aqui aquelas histórias de que lá ocorre sequestro de crianças. E comecei a ficar muito nervosa e a chorar. E muito estranho, as pessoas passam assim, como se você não existisse mesmo. Ninguém me ajudou naquele momento ali. Ninguém parou, ninguém perguntou por que eu estava ali sozinha chorando. E quando aquilo foi esvaziando, foi me dando mais medo ainda, mais medo ainda. E o carro passava, demorava meia hora, voltava com a lanterna e não fazia nada.
E começou a me dar aquele medo também do meu marido, porque ele ia passar de um estacionamento para o outro, aquela placa cuidado de jacaré, não sabia se ele ia voltar, se ele não ia, o que, que ia acontecer. Eu não desenrolava no inglês, eu estava sem o telefone, sem uma internet, sem nada, incomunicável. Até que foi umas 10h30 da noite que a gente saiu, umas 2 horas da manhã, o meu marido retornou com o carro e me pegou para a gente sair do parque da Disney. Então, você vê, de 10h30 da noite até 2 horas da manhã, eu fiquei perdida dentro do estacionamento da Disney, simplesmente por não ter prestado atenção em um pequeno detalhe. São vários estacionamentos, eles são por blocos, e cada estacionamento tem um personagem. O meu personagem era o Simba, né? Tinha uma placa do Simba, e aí você pegava o trenzinho do Simba, e quando você sai da Disney, você deve pegar aquele mesmo trenzinho para você poder chegar onde você deixou seu carro. E a gente não prestou nisso com aquele. Chegamos na Disney, saímos igual uns loucos, vamos curtir. Cidade do interior que a gente mora, tudo perto, tudo. A gente não se deu conta, né? Do que estava fazendo, literalmente. E na saída a gente pegou um bike que estava mais vazio lá, o primeiro que a gente viu, a gente pegou, achou que fosse o mesmo, entrou nele e foi embora. Acho que a gente estava 4 estacionamentos depois do nosso, que eu acho que é praticamente quase atravessar 4 vezes a minha cidade, né? Foi assim, um susto, foi um perrengue, foi estressante. E um pequeno detalhe, e é por isso que eu falo às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas que detalhe bobo. Não é detalhe bobo, é porque chega na hora, pode acontecer, você pode te dar uma falha e você não prestar atenção em certas coisas importantes que na hora você acha que não é e que vai te dar um trabalho depois. Só fui saber isso no outro dia, que aí eu fui pesquisar o porquê que aconteceu aquilo, e aí eu vi e não aconteceu mais. E também não deixa acontecer com mais ninguém, mas nunca cometam esse erro, porque é muito difícil depois conseguir encontrar o seu carro, descobrir onde você estava. Então, sempre que você chegar no estacionamento da Disney, já presta atenção logo na carinha ali do personagem que tá e lembra de pegar aquele trenzinho com a mesma carinha do personagem, porque ninguém vai te falar isso. Hoje eu decidi fazer esse formatinho diferente, né, para a gente ficar de uma forma mais informal, fugir das regras e documentações e deixar essa dica aqui que é importante. Então, se você pensa em ir para a Disney, já anota aí. Nunca esqueça de guardar, tira uma foto mesmo do bichinho lá, que depois você vai ver tanto personagem que é capaz de você esquecer.